Pessoal, vamos lá, gente. Vamos voltar? Bom, nós falamos de uma garantia apenas, né, da vitaliciedade, mas essa garantia ela já nos permitiu desenvolver, pelo menos pela primeira vez, a estrutura de todo o judiciário aqui. Vemos os órgãos de primeira instância, os tribunais de segunda instância, os tribunais superiores, né? E nesse momento a gente já consegue desenvolver o assunto que para mim é o mais importante do judiciário, né? Entender genuinamente como é que um processo corre nessa estrutura, né? Lembra que a gente, em determinados momentos aqui, citou um chamado princípio do duplo grau de jurisdição. Esse princípio é muito importante pra gente. Vamos começar da seguinte maneira. Eu e Lilian, um tempo atrás, celebramos um contrato, Lilian, e sabíamos que era um contrato de muito risco, tá? Se porventura nós não cumpríssemos mutuamente as cláusulas desse contrato, né, não cumpríssemos um para com o outro, geraríamos prejuízos financeiros um para o outro, assim, absurdos. Mas ainda assim nós confiamos e celebramos o contrato. Não deu muito tempo, eu descumpri aquelas regras. Te gerei esse tal prejuízo. Você tentou resolver de todas as maneiras possíveis, de forma amigável, eu sempre fugindo de você. Não te restou outra coisa senão me processar, provocar o Poder Judiciário. Nosso processo, uma ação indenizatória, começa na primeira instância. Já sabemos que a primeira análise do mérito desse processo será feita por um juiz de direito, um juízo monocrático. Todo mundo comigo, gente? E, de novo, estou falando mérito. Eu preciso guardar essa palavra. Estou falando do objeto que fez nascer a ação. O problema que nós vivemos. Esse é o mérito do processo. Na primeira instância, Lilian, vamos imaginar que o juiz deu razão ao seu pleito, você me processou, e determinou uma indenização de R$1 milhão. Está satisfeita? 1 milhão? Eu não. E a gente sabe que o nosso processo está na primeira instância. Posso ou não posso recorrer, gente? Para rediscutir o mérito? Sim, duplo grau de jurisdição. Então agora, quem vai analisar esse problema e analisar pela segunda vez é o Tribunal de Justiça, os desembargadores desse tribunal. E vamos imaginar, e vou ser bem ilógico aqui, bem razoável no meu exemplo, que aquela decisão de R$1 milhão em sentença proferida em primeiro grau de jurisdição foi reformada. E o TJ diminuiu essa indenização de R$1 milhão para R$50 mil. Tá satisfeita, Lilian? Não, não tá. Mas a Lilian ainda pode recorrer para rediscutir mérito, gente? Hã? Fala, não. Porque o nome do princípio é o princípio do duplo grau. Gente, atenção aqui comigo. O nome do princípio, princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, a possibilidade de discutir esse mérito quantas vezes, gente? O mérito foi discutido em primeira instância? O mérito foi rediscutido em segunda instância? Exauriu-se o duplo grau. Não se discute mais o mérito. Vou refazer a minha pergunta retirando apenas um detalhe. A Lilian pode recorrer? Pode recorrer, ela pode. Não mais para discutir mas para discutir outras coisas. E aí a gente enxerga a nossa instância superior. Nessa instância superior, nós iremos encontrar o STJ e acima do STJ o STF. Eu acredito que todo mundo dessa sala saiba que o Supremo Tribunal Federal ele é o grande guardião de quem, gente? Ele é o grande guardião da Constituição Federal. Eu só não sei, Lilian, se todo mundo dessa sala tá ligado que o STJ também nasceu para ser um grande guardião. O STJ, ele nem existia antes da Constituição de 1988, ele surgiu com a Constituição de 1988, mas também com uma missão muito importante, de ser o grande guardião da ordem jurídica federal. Em outras palavras, para ser mais informal, o grande guardião das leis federais. E o que eu quero que você perceba é, essas duas instâncias, normalmente, as duas primeiras instâncias, nós chamamos de instâncias ordinárias, que são as instâncias que discutem o mérito. Todo mundo comigo, gente? De novo, o mérito, o objeto que fez nascer a ação. Então, em primeira instância e em segunda instância, nós temos discussões de fato. O problema que precedeu ao processo, ok?
Mas no curso da ação, decisões podem contrariar lei federal. Concorda comigo? Ou, eventualmente, decisões prolatadas podem contrariar a Constituição. Então, se a pretensão da Lilian agora, depois de ter passado pelas duas primeiras instâncias, depois de ter exaurido, esgotado o chamado princípio do duplo grau de jurisdição, for recorrer ao STJ ou ao STF, ela não quer discutir mais o mérito, ela vai querer discutir eventuais decisões que foram proferidas e contrariaram a Constituição ou contrariaram... Se porventura contrariando a Constituição, guarda isso, você vai entender a existência do controle de constitucionalidade, porque nada pode ofender a Constituição. Se porventura a decisão prolatada que ela recorre contrariou o dispositivo de lei federal, a pretensão dela é fazer um outro controle. Agora você chama esse controle de legalidade. É nesse momento que eu já coloco nesse quadro dois recursos importantíssimos que a Constituição te apresenta. O recurso que a Lilian conduzirá ao Supremo Tribunal Federal em busca do controle de constitucionalidade é um famosíssimo recurso extraordinário. E ler o recurso extraordinário, você só vai lembrar de Supremo. E ler o recurso extraordinário, você só vai lembrar de controle de constitucionalidade. Se porventura a pretensão dela é bater na porta do STJ porque uma determinada decisão prolatada contrariou regras de uma lei federal, controle de legalidade, STJ, será feito por meio de um outro recurso, recurso especial. A FGV ela vai te exigir saber quando usar o extraordinário e quando usar o especial. E mais que isso, ela vai te exigir saber usar esses dois recursos te contando uma história. Ela vai desenvolver uma situação hipotética e você vai ter que enxergar na história que tipo de controle se busca fazer naquele cenário. Anota isso ou tira sua foto, mas eu vou criar um cenário mais prático para te fazer entender essa brincadeira. Pode. Dependendo do controle que se busque fazer. Não. Eu só não posso dar primeiro. Como regra geral, vou até tomar cuidado. Como regra geral, da primeira ir direto para superior. Existem 2 momentos em que isso vai acontecer, mas é excepcional. Como regra geral, teu processo que começou na primeira tem que exaurir o duplo grau, passar pela segunda instância, depois de exaurir o duplo grau, aí você vai eventualmente buscar saber qual recurso usar, se o especial, se o extraordinário, mas lembre-se, você vai ter que fundamentar esses recursos demonstrando tanto ao STJ quanto ao STF que houve violação ou à Constituição ou à lei federal. Sabe por que esse assunto é importante? Eu já quis começar, e eu sei que é meio assustador, uma primeira aula já começar mostrando isso, porque quando você estiver sentado aqui, estudando a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, você vai tomar conhecimento que quando o advogado da Lilian buscou interpor o recurso, ela protocolizou esse recurso onde? Não, ela protocolizou no TJ. E para o recurso subir, ele vai ter que passar por um juízo de admissibilidade de um dos vícios do TJ. Então tu vai ter que primeiro convencer o teu TJ para permitir com que esse recurso suba. Não. Porque aqui, se o TJ deixasse toda e qualquer parte interpor recurso e recurso... Lembrando que não tem só TJ no Rio de Janeiro, tem TJ no Brasil inteiro. E lembre-se, o STJ ele não está só para o TJ do Rio, ele também está para TRF tu tem 6. A quantidade de recurso especial que ia subir, bananada, sem sentido, atrapalhando a atividade jurisdicional, o próprio TJ já faz filtro. Ele tem que deixar subir. E não só o especial, também o extraordinário. E aí quando tu estiver na aula de Lodge aqui, tu vai ouvir teu professor falando sobre juízo de admissibilidade feito pelos vices do tribunal, você já vai matar. O Damasceno falou isso, realmente.
Porque não tem como ir direto para STJ ou para STF. Primeiro eu vou ter que convencer o meu TJ de deixar o recurso subir. Está relacionado. Porque você tem aqui uma causa de pedir, quando você usa o especial e o extraordinário. E aí, aquele que faz essa análise, ele vai avaliar o cabimento do recurso, que a gente também costuma chamar de juízo de cabimento. Tá? E não só a análise de cabimento, você tem que ter, o recurso tem que ser tempestivo? Tem ou não, gente? Tem prazo para recorrer? Sim, ele vai analisar a tempestividade. Tem que pagar para recorrer? Sim, ele vai analisar preparo. Então, são várias análises que o tribunal faz para permitir ter o recurso subir. E é aqui que eu quero começar a criar prática nessa história. Preste atenção. Eu comecei mostrando nesse nosso retorno que a Lilian me processou por conta de uma loucura que eu gerei na tua vida, um prejuízo financeiro absurdo. E esse cara aqui, sozinho, determinou uma indenização de 1 milhão. Lembra, gente? Eu recorri? Mas a pergunta é, eu tive todo o tempo do mundo para recorrer? Alguém tem todo o tempo do mundo para recorrer? Por exemplo, o recurso que você estuda, que normalmente faz do processo sair da primeira para... Você vai estudar na aula de processo civil aqui. Provavelmente tu vai ter o Sancler, não sei, contigo. Monstruoso. É maluco, mas é muito bom. É maluco pra caralho, mas é muito bom. Tá? E ele vai te contar sobre a interposição do chamado recurso de apelação. Que é o recurso que leva o processo da primeira instância para... E o código de... presta atenção nisso. E o Código de Processo Civil, que é uma lei federal, determina um prazo de 15 dias para a interposição do recurso de apelação. E, Everaldo, a apelação é o recurso que busca fazer duplo grau de jurisdição, que busca rediscutir mérito. Alguns mais catedráticos, alguns juristas, eles costumam dizer que é um recurso de revisão. Você vai mais uma vez discutir o mérito. Eu tinha quantos dias, gente? Contados da publicação da sentença. Não é que eu esqueci de recorrer? Perdi o prazo. Isso acontece, gente? Pra caramba. Perdi o prazo, cara. Só lembrei de recorrer no 16º dia. Mas no 16º dia eu protocolizei meu recurso. Gente, o meu recurso interposto no 16º dia, ele é tempestivo ou intempestivo? E ser intempestivo, ele mereceria ser julgado pelo TJ? Sim ou não, gente? Mas foi. Pior, foi julgado e o TJ diminuiu a indenização de 1 milhão para 50 mil. Percebeu? Agora a Lilian enxerga o seguinte: a decisão do TJ, que julgou um recurso intempestivo, violou o dispositivo do Código de Processo Civil? E o Código de Processo Civil é uma lei federal. E se o TJ decidiu, contrariando regras de uma lei federal, gente, qual é o tribunal guardião das leis federais? Então seria ou não possível a interposição do especial? E agora no STJ. Aí a tua conversa é mais ou menos assim, ô Lilian. Oi, STJ, olha só, deixa eu te contar o que aconteceu. Eu tive que processar um tal de Damasceno, um pequenininho aí, vagabundo, que gerou um prejuízo pra mim. Aí na primeira instância, o juiz determinou uma indenização de 1 milhão, mas ele recorreu. E o TJ diminuiu a indenização de 1 milhão para 50 mil. Aí o STJ te corta e diz o seguinte: opa, Lilian, eu não posso mais fazer nada. Porque se o processo já foi examinado na primeira instância e na segunda instância, você já exauriu o duplo grau, já discutiu o mérito por 2 vezes. Aí você volta a falar com o STJ. Calma, STJ, você não deixou eu terminar de falar. Eu não estou aqui para discutir mérito. Eu sei que o duplo grau já foi exaurido. Eu estou aqui para te mostrar que o TJ decidiu um recurso que foi interposto no 16º dia. O recurso é intempestivo. Ele não deveria ter julgado. E quando ele julga um recurso intempestivo, essa decisão viola a regra de uma lei. Viola uma regra do Código de Processo Civil. E me disseram que você é o grande guardião da ordem jurídica. Eu não estou aqui para discutir mérito. Eu estou aqui para fazer controle de... É outra parada. Percebeu? Ainda tem mais um ponto. A partir do momento em que nós esgotamos os 15 dias, a decisão transita em julgado? Sim ou não, gente? Então, na realidade, o STJ ele vai tornar nula essa decisão. E voltaremos a ter a decisão de primeira... Por implicitude, ela fez um carinho no mérito, sem mais discutir o mérito.
fazendo controle de legalidade. E aí, Márcio, eu aproveito, porque se porventura no curso do processo, que a Lilian eventualmente tenha enxergado, não uma violação a regras de uma lei federal, mas sim a violação à nossa... do TJ, ela já teria a oportunidade de interpor um recurso o recurso, porque a pretensão já não mais seria o controle de... A pretensão seria o controle de... Deu para entender? Mas eu precisei mostrar a estrutura para conseguir chegar a essa conclusão. O detalhe é que o teu examinador, além de contar recurso especial e o recurso extraordinário, ele também vai te contar da existência de um terceiro recurso, que é o tal do recurso ordinário. Você tem esses três recursos: especial, extraordinário e o ordinário. E cada um deles tem uma finalidade. A finalidade desses dois eu já sei. Extraordinário, controle de constitucionalidade. O especial, controle de... Eu posso te pedir para guardar uma parada no fundo do teu coração que vai fazer todo sentido daqui a pouco? Para fazer controle de legalidade, por intermédio do especial. Para fazer controle de constitucionalidade, por intermédio do... Eu preciso exaurir o duplo grau. Para fazer controles por meio desses dois recursos, eu preciso ter exaurido o duplo grau. Eu vou mostrar só com o básico que está no quadro. O juiz de primeiro grau, o juiz de direito, quando decidiu o litígio entre Lilian e Damasceno, a decisão desse cara já foi absurdamente contrária. Mas eu estou em qual instância, gente? Mas se a decisão contrariou a lei, ela pode vir direto para o STJ por meio de especial? Ela precisa exaurir o duplo grau? Então ela precisa tentar resolver esse problema primeiramente em não obtendo êxito, exaurir o duplo grau? STJ. Para usar esses dois recursos, a necessidade de se exaurir o duplo grau. Fazer o duplo grau de jurisdição primeiro. Firmeza? E uma outra coisa que eu havia comentado antes do intervalo. Todo processo que começa na primeira instância, eu tenho ou não o direito ao duplo grau? Todo processo. Todo processo. Mas existem várias ações, vários processos que nem passam pela primeira instância. Já começam pelo menos na... E quando o teu processo começa na segunda instância, guarda isso, gente, o duplo grau ele é uma exceção. Quando o teu processo começa na segunda instância, o duplo grau é uma exceção. Lembra que eu falei de foro? Posso trazer mais uma autoridade com foro, que tenha foro? Teu prefeito. Todos os 5.569 prefeitos do Brasil, todos eles, se porventura praticarem crimes comuns, o julgamento de um prefeito já é no... O julgamento do prefeito já começa onde, gente? E se eu estou falando que ele é detentor de foro por prerrogativa de função, ele não tem direito a duplo grau. Tô sendo claro, gente? Então, se eu sou prefeito de Nova Iguaçu, cometi um crime comum, fui julgado no TJ e condenado, posso recorrer? Posso, mas só vou recorrer para fazer controle de... Ou controle de... Mas recurso de revisão para fazer duplo grau de jurisdição, eu não uso, porque eu não tenho esse direito. Porque o meu processo não começou na... Existem algumas circunstâncias, pouquíssimas, e é aí onde eu quero chegar. E quando o processo começa na segunda, pelo menos na segunda, você vai ter a oportunidade de fazer duplo grau. E sabe o que é mais interessante, Marlene? Os 4 momentos, 4 únicos momentos em que eu posso fazer duplo grau de processos que já começaram pelo menos na... Esses 4 únicos momentos são previstos na nossa Constituição. E tu vai ter que saber quais são os 4. E qual é o recurso, Arthur, que faz esse tal duplo grau de jurisdição? De processos que já começam pelo menos na segunda
Lembra de um terceiro recurso que eu falei que está na Constituição? Além do extraordinário, além do especial, tem o... Ótimo, já tirou foto disso aqui, gente? Aparece agora esse terceiro recurso. O ordinário. Eu preciso só que você confie em mim. Pode ser num primeiro momento que você ache muito confuso, mas confia. Você vai perceber que vai dar certo, tá? Recurso ordinário. E você vai perceber, em alguns momentos, alguns chamando esse recurso de ROC. Já ouviram isso, gente? Assim como o recurso especial o pessoal chama de RESP. Assim como o extraordinário o pessoal chama de REST. Ou alguns só de RE. Esse recurso aqui a gente chama de ROC. Ah, por que ROC, Arthur? Porque é um recurso ordinário previsto na Constituição. É o recurso ordinário constitucional. E por que a gente tem que colocar esse C do lado? Alguém aqui estudou pro TRT? Prova que aconteceu agora há pouco? Lilian, você estudou pro TRT? E nas aulas de direito do trabalho... Melhor, processo do trabalho. O teu professor te falou que aquela reclamação trabalhista decidida na primeira instância por um juiz do trabalho, se começou na primeira instância, gente, posso fazer o duplo grau? E o duplo grau vai ser feito em qual órgão? Acima do juiz do trabalho eu tenho TRT. Usando qual recurso? Recurso ordinário. Mas esse aqui é o RO. Não bota o C. Por quê? Porque esse RO não é previsto na Constituição. Ele é previsto na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas. Alguém aqui estudou para um concurso que aconteceu no final do ano passado? TSE unificado? Se alguém aqui estudou para o TSE unificado, lembra que, da mesma maneira, aqui, ó, processo julgado na Justiça Eleitoral, primeira instância por um juiz eleitoral, e a minha possibilidade de recorrer ao TRE, primeira instância, posso fazer o duplo grau, gente? O recurso também é chamado de recurso ordinário, mas é RO, não tem o C. Por quê, Arthur? Porque esse RO é previsto no Código Eleitoral. Quando eu coloco esse C, eu estou percebendo que ainda assim é recurso ordinário. A pretensão do ordinário é fazer o duplo grau de jurisdição, mas o ROC, o recurso ordinário previsto na Constituição, ele só pode ser interposto em dois órgãos. Em dois órgãos. O ROC ou será julgado pelo STF ou será julgado pelo STJ. E aí começa algo muito lógico, gente. Mas é muito lógico e é por isso que num determinado momento, no primeiro tempo da aula, eu te disse que quando você tem a estrutura do poder judiciário na cabeça, as coisas ficam muito mais fáceis. Mas muito mais fáceis. Porque pensa comigo, Márcio, se eu estou fazendo duplo grau de jurisdição, usando o recurso ordinário constitucional, usando ROC no STF ou no STJ, gente, duplo grau é reexame de mérito? É ou não é, gente? Então alguém já decidiu primeiro, pessoal? Beleza, e quando eu falo de duplo grau, a ideia não é recorrer ao órgão imediatamente acima, gente? Então se o STF está julgando o ROC, se o STJ está julgando o ROC, pela lógica, quem decidiu primeiro é quem está imediatamente... Não é verdade? E aí a gente começa a concluir... Quem é que está abaixo do STJ? Lembra da estrutura? Se quiser colar, cola aí. Vai aí no teu caderno, a foto que tu tirou. Quem é que está abaixo do STJ, gente? Quem mais? TJs e TRFs. Ok? Quem é que está abaixo do STF? Aí tu lembra assim, o STF está para todas as justiças? Sim ou não, gente? E abaixo dele eu tenho tribunais superiores? Se tu está colando, você está vendo aí que eu tenho o ST, que eu tenho TST, eu tenho TSE e eu tenho STM.
Então já entendi que nesse primeiro momento, Marlene, se eu estou usando o ROC para fazer duplo grau de jurisdição e eu estou usando o ROC para fazer a regra do duplo grau, é recorrer ao órgão imediatamente acima daquele que julgou primeiro. Guarde, nós falaremos sobre remédios constitucionais. Remédios constitucionais. E aí tem uma decoreba, um macete que você vai ter que guardar. Se a gente tivesse num curso extensivo de 19 aulas de direito constitucional, eu te mostrava até motivos. Mas como a gente tem uma turma mais curta, mais intensiva, você vai ter que guardar isso aqui. Quantos tribunais estão abaixo do STJ, gente? 2. Você vai lembrar de 2 remédios. Qual é o remédio mais famoso que tem? Qual é? O habeas corpus. Qual é o remédio que o concurseiro mais gosta? Porra, né? O cara tropeçou, vai mandar de segurança. Eu acho que o mandado de segurança é qualquer coisa, né? Pois é, 2 tribunais, 2 remédios. Habeas corpus e o mandado de segurança. Aguenta, vai encaixar. Olha pra cá. Quantos tribunais eu tenho abaixo do STF, gente? Então você vai lembrar daqueles mesmos 2. Habeas corpus e o... Não tem o outro habeas? E não tem o outro mandado? 2 tribunais, 2 remédios. 4 tribunais, 4 remédios. Mas quando forem decisões denegatórias. Quando forem decisões denegatórias. Termina de anotar, ou se você vai na foto, tira a tua foto, confia em mim. Esse esquema vai fazer valer muitas questões. Muitas questões. A estrutura do Poder Judiciário tem que estar na minha cabeça. Vamos criar episódios aqui. Fui preso. Cometi um crime. E foi em estado de flagrância. Fui conduzido à delegacia de forma coercitiva. Rolou a prisão ali imediata, prisão em flagrante. Aí a gente começa a lembrar do artigo 5º da Constituição. A prisão de qualquer pessoa tem que ser comunicada de imediato ao juiz competente. O preso tem direito a ter contato com advogado, família ou alguém que ele indique. Marlene, nada disso aconteceu. Eu só fui conseguir ter contato contigo no 5º dia de prisão, na delegacia. Você que é a advogada da família. A prisão que tinha tudo para ser legal já se mostra uma prisão ilegal. Prisão ilegal tem que ser relaxada de forma imediata? E olhando para remédios, qual é o remédio vocacionado para proteger a liberdade de locomoção? Então a Marlene busca impetrar um habeas corpus agora, tendo como paciente o Damasceno, que está preso. Só que quando você impetra um habeas corpus, assim como qualquer outro remédio constitucional, você tem que impetrar contra alguém. Concorda comigo? Contra a autoridade coatora. Nesse cenário, quem é a autoridade coatora? Quem é que me prendeu na delegacia e deveria ter feito contato de forma imediata com o juiz competente? Delegado, autoridade policial. E já vou te dizer uma coisa, Bianca. Delegado não tem foro por prerrogativa de função. Não tem. Se delegado não tem foro por prerrogativa de função, já entendi que a Marlene vai impetrar esse habeas corpus na primeira instância, nas mãos de um juiz de direito. Por incrível que pareça, Everaldo, o juiz denegou a ordem. Não me soltou. Disse que eu tenho que ficar preso mesmo. A pergunta é, a Marlene tem que concordar com essa decisão ou ela pode recorrer? E é para fazer duplo grau, sim ou não? E o duplo grau então vai ser feito na segunda instância. TJ. Exaurimos o duplo grau aqui. Ainda não cheguei em STJ nem... Tá todo mundo comigo, gente? Vou mudar a história. Agora quem vai ser preso é o Igor. Só que a prisão do Igor foi diferente, porque ele está sendo investigado e ele é um cara muito influente. E o juiz que expediu o mandado de prisão,
prisão temporária, entende que você precisa ser separado nesse período justamente para que algumas diligências sejam cumpridas. A gente está falando de uma prisão temporária, não é a preventiva. Para quem sabe, me ajuda aí, gente. A prisão temporária, como regra, tem prazo, o prazo mínimo dela. 5 dias. Prorrogável por mais 5 dias. Tu foi preso os 5, mais 5. Só que agora a gente já está no 12º dia e o Igor ainda está preso. Essa prisão é legal ou ilegal? Qual é o remédio? Habeas corpus. Contra ato de quem? Quem expediu o mandado de prisão? Então agora é contra ato do juiz. Juiz tem foro? Quem é que está imediatamente acima dele? Então você agora, Marlene, impetra o habeas corpus no TJ. Ou seja, o processo não começou na primeira... Aí o TJ não soltou o Igor, ou seja, foi uma decisão... Se é uma decisão denegatória em sede de habeas corpus, decidido pelo TJ, habeas corpus, TJ, decisão denegatória, posso recorrer, gente? E o meu recurso é para fazer o quê? E o nome do recurso é o... É isso que eu te mostrei. Tranquilo? Tá, mas aí a FGV faz o quê? Preste atenção. Agora o Matheus teve que impetrar um habeas data. Olha a maldade, gente. Teve que impetrar um habeas data no TJ. Vamos imaginar que a história que você viveu, você queria ter acesso ou corrigir uma informação sua, e aí negaram a correção, e aí a ideia é a autoridade que coagiu, que violou teu direito, tem foro no TJ, o habeas data foi impetrado no TJ, o TJ está fazendo o primeiro exame de mérito, gente. Só que o TJ traz uma decisão... Matheus pode recorrer? Fala, pode. Qual recurso? Fala, ou o especial ou o extraordinário. Porque o ordinário não cabe. Porque o ordinário eu só vou usar quando for. Ou... Tá vendo a maldade? Deu para entender, gente? Foi ou não, pessoal? Você vai ter que decorar essa estrutura. Lembrar que se a pretensão é usar o recurso ordinário em se tratando de remédios, eu vou lembrar que abaixo do STJ eu só tenho 2 tribunais, e se eu só tenho 2 tribunais, eu só lembro de habeas corpus, e o habeas data não está aqui, mandado de junção não está aqui. Firmeza? Se a pretensão é interpor um recurso ordinário e a história me contar remédio constitucional, eu vou lembrar que abaixo do Supremo eu tenho... São 4 remédios. E para você não ficar tão assustado, pega teu material aí. Porque eu falei para vocês que vocês iriam ficar assustados. Mas pega teu material. Eu vou te mostrar como é que a FGV te conta histórias assim. Vamos na 1, gente. Questão 1 comigo. Eu vou fazer a leitura com vocês, hein? Posso? Olha a história. Em razão da ausência de repasse de certos recursos pelo Estado alfa ao município beta, já parei, já comecei a interpretar. O Estado tinha a obrigação de fazer repasse tributário para o município, tá? O chefe do Poder Executivo, devidamente representado pela Procuradoria-Geral do município, parei e pensei, peraí, o chefe do Poder Executivo sendo representado pela Procuradoria-Geral do município, então esse chefe é o prefeito. Tipo, é o prefeito de Nova Iguaçu que tá puto porque o Cláudio Castro não fez repasse para o município de Nova Iguaçu. É o prefeito. O prefeito impetrou qual remédio? Já grifa, você já vai grifar. Impetrou mandado de segurança. Mas ele impetrou esse mandado de segurança onde? Perante o... TJ, aí tu já vai começar a lembrar da aula. Opa, ele impetrou o mandado de segurança no TJ. Ainda te conta mais, ó. No TJ, órgão jurisdicional com competência originária para processar e julgar o feito. Cara, a FGV tá conversando contigo. Ela tá te contando detalhes muito importantes. Tá dizendo que o prefeito começa a brincadeira Tá dizendo que o processo não passou pela... E o remédio é o...
que vai ser decidido pelo TJ. Vou além. Cadê onde eu parei? Conforme dispõe a Constituição do Estado Alfa, pois o governador do Estado figurava como autoridade coatora. É agora que vem um detalhe interessante. Olha aqui o segundo parágrafo. O TJ, em acórdão manifestamente contrário à Constituição da República, isto na avaliação da Procuradoria-Geral do Município, o que fez o TJ? O que fez o TJ? Denegou a ordem. Ó, quando você começa a fazer muita questão da FGV, começa a pegar a manha da tua banca, você vai perceber que ela é repetitiva, cara. Ela fica contando as mesmas coisas do tempo todo. E eu não sei se você reparou que tu tem dois problemas nesse parágrafo, nesse segundo parágrafo. Porque olha o que você leu aí, que o Tribunal de Justiça, depois da vírgula. Hã? Não, antes, depois da vírgula. Em acórdão manifestamente contrário a quem, gente? Cara, olha o que o teu examinador tá te contando. Que o TJ trouxe uma decisão, ok, gente? A decisão do TJ foi contrária à Constituição, não é isso? Mas ao mesmo tempo, ela foi uma decisão denegatória, não foi isso, gente? Não tá te contando as duas coisas? E sabe por que ela te contou as duas coisas? Porque quando você lembra do TJ decidir contrariando a Constituição, acima do TJ tu tem a instância superior, não é isso, gente? E se contrariou a Constituição, você pensaria em STJ ou pensaria em STF? E se contrariou a Constituição, é controle de legalidade ou controle de constitucionalidade? E se é controle de constitucionalidade, é recurso especial ou recurso extraordinário? Só que ao mesmo tempo, ele te disse que a decisão do TJ foi... E a decisão denegatória de mandado de segurança pelo TJ, eu posso recorrer ao... E o recurso que vai pro STJ é o... Aí tu olha para as alternativas, tu fala assim, puta que pariu, eu tenho as duas respostas. Eu tenho ROC no STJ e eu tenho REST no STF. O que eu faço? Você lembra do Damasceno te contando que você só vai poder usar recurso que faz controle depois de exaurir o duplo grau. E eu falei para tu guardar essa frase. E você só vai poder usar o recurso que faz controle depois de exaurir o duplo grau. Olha para cá e me diz, qual é o recurso que faz duplo grau? É o ROC ou o REST? O ROC onde? No ST. Então marca aí, é o teu gabarito. Ela faz isso o tempo todo, cara. Vai chegar hoje agoniado, porque eu sei que tu é agoniado, tu vai abrir teu concurso, tu vai ver uma porrada de questão contando a mesma história. O tempo todo. Foi ou não, gente? Agora tem mais uma parada que eu quero que você guarde. Eu posso apagar, gente? Tu quer tirar a foto disso aqui? Só pra tu lembrar da primeira questão que você fez. E pessoal, não foi difícil não, cara. Foi não, gente. Foi lógica. Porque eu já vi... Então, eu já tinha dito que quando pintar duplo grau e controle, faço duplo grau primeiro. Aí você também vai ter que entender uma outra parada. Galera, eu fiz uma merda gigantesca, absurda, coisa louca. Mas o meu processo começou na primeira... Cara, eu fui condenado com louvor. Não tinha nem o que discutir. Tudo de errado eu fiz. Mas eu posso recorrer? Podem me tirar o direito de recorrer? Porque eu já te falei que o duplo grau é um direito. Aí a Mariana me pergunta, mas tu vai falar o que no recurso? O que eu quiser. Porque se é um direito... Tô sendo claro, gente? Por isso que você chama esse recurso que faz duplo grau, por ser um direito, de recurso de fundamentação livre. Porque eu falo o que eu quiser. Ainda que eu enche de besteira, enfim, um monte de loucura. É um direito que eu tenho. Recurso que faz duplo grau é um recurso de fundamentação livre. Eu fui claro ou não, gente? Mas quando eu uso RESP ou REST, eu posso fundamentar do jeito que eu quiser?
Ou eu vou ter que demonstrar que um deles é porque rolou contrariedade à lei e o outro que rolou contrariedade a... Então esses dois recursos não são recursos de fundamentação livre, são recursos de fundamentação vinculada. Ótimo. Posso apagar? Já entendi que olhando para os três recursos constitucionais, o ROC, o RESP e o REST, o ROC, um recurso de fundamentação livre, porque o que se busca fazer aqui é o duplo grau de jurisdição. Eu fundamento do jeito que eu quiser, mas o RESP, recurso de fundamentação vinculada, porque a pretensão aqui é fazer controle de legalidade. Então vou ter que demonstrar isso aqui. Assim como o REST, mais um recurso de fundamentação vinculada, porque aqui a minha pretensão é fazer controle de constitucionalidade. Eu vou ter que demonstrar isso aqui. Aí, olha só que interessante, cara. Por isso, Márcio, antes do intervalo, uma pergunta que você fez, eu te disse que quando a gente busca protocolizar um RESP, um REST, valeu, a gente protocoliza no TJ. Não é isso, gente? Mas se for ROC, e se for tempestivo, e o preparo ok, vai subir. Nem vou analisar conteúdo. Nem vão analisar conteúdo. Por que não, Arthur? Porque é um recurso de fundamentação que é um direito, ele vai subir. Estou sendo claro? Agora, quando você tem a pretensão de interpor o RESP e o REST, você protocoliza no TJ, não é isso, gente? Não é verdade? Mas são recursos de fundamentação livre ou vinculadas? Então, além do TJ analisar tempestividade e preparo, também vai analisar o cabimento. Tempestivo? Ah, beleza, ok. Preparo, ok. Mas o recurso não tem sentido, não é uma bananada só, é uma loucura. Ou o STJ já tem precedente sobre, o STF já tem decisão pacificada sobre, então o recurso não vai subir, cara. Porque RESP não é um direito. Por isso, são recursos de fundamentação. Eu fui claro? E olha que barato para te mostrar mais um pouco sobre esse lance de fundamentação livre, fundamentação vinculada. Olha para cá, gente. A questão que a gente fez, quem decidiu primeiro foi o... E o remédio foi o... Mandado... Não foi isso, gente? Aí você percebeu na questão que a decisão do TJ ela foi contrária à Constituição? Hã? Beleza. Mas ao mesmo tempo ela foi uma decisão o que, gente? Denegatória. Quando você lê decisão contrária à Constituição, gente, isso aqui é para perturbar mesmo. É para entrar pelas osmose. Quando a decisão é contrária à Constituição, qual é o recurso que você lembra? Extraordinário. Não é isso, gente? Onde? No STF. Mas quando você percebe que é mandado de segurança, competência originária do TJ, e a decisão foi denegatória, qual é o recurso que você lembra? ROC. Onde? No ST? Perfeito. E aí agora eu vou ter que optar por um ou por outro. Se tem duplo grau a fazer, eu tenho que fazer o duplo grau primeiro? Então certamente optei pelo... E o endereço? Aí olha que barato. Quando você for recorrer ao STJ, quando você interpor teu recurso no STJ, tá aqui a tua peça, como é que tu vai fundamentar esse recurso? Fala assim, Arthur, se é recurso de fundamentação, eu fundamento do jeito que eu quiser. Então eu vou fundamentar mostrando para o STJ que a decisão foi e que ao mesmo tempo contrariou a... É livre. Escreve o que você quiser. Quanto mais elementos, melhor. Porque é livre. Agora, se você usa RESP, você não tem liberdade para fundamentar.
Se você usa RESP, a sua fundamentação tem que estar presa ao controle de... Se você usa o REST, a sua fundamentação tem que estar presa ao controle de... Agora tu vai fazer a 2 sozinho. Não me decepciona se não termina a aula aqui mesmo, hein, gente. Faz a 2 aí, tá fácil. Tá fácil. O que vocês acham dessa 2 aí? Teratológica significa algo monstruoso, tá, gente? Algo absurdo. Sem sentido algum. E aí, gente, foi? Vamos juntos? Ó, em razão da não realização para o município alfa das transferências obrigatórias contempladas na Constituição da República, o prefeito desse município impetrou mandado de segurança contra ato do governador do estado, o qual foi apontado como autoridade coatora. O Tribunal de Justiça, órgão competente para apreciar a causa em caráter originário, proferiu decisão. Sabe o que te deixa mais tranquilo depois de toda essa conversa? Que teu examinador ele sempre te conta quem julgou primeiro. Além dele te contar o remédio, ele te conta quem julgou primeiro. Porque se ele não te contar quem julgou primeiro, você não é mãe de nada. Você não sabe para onde ir se você não tem um ponto de partida. Gente, a FGV te conta tudo que você precisa. Disse que foi mandado de segurança. Disse que quem julgou primeiro foi o TJ. Disse que a decisão foi... Mas disse mais, hein? Disse aqui, além de ter sido uma decisão denegatória, e ao ver do impetrante, ela era absurda, horrorosa, teratológica, sendo tida como manifestamente contrária a diversos comandos da... Ou seja, a decisão foi denegatória e ao mesmo tempo contrária, fazendo o candidato ficar na dúvida entre REST ou ROC, mas a gente já sabe que a resposta é ROC, mas não está escrito ROC aqui, tá assim, de uma forma diferente, porque eu sei que o ROC, se é um recurso que faz duplo grau de jurisdição, é um recurso de fundamentação livre, recurso de fundamentação livre a ser interposto no... Qual é o gabarito, gente? Nessa instância, tipo, não tenho mais nada para fazer no TJ. Agora eu vou ter que subir. Subir para onde? Pro STJ ou pro STF? Pro STJ. Viram, gente? É isso. Ou ela te cobra do jeito que ela falou na questão 1, ou ela te cobra da forma que ela tratou na questão 2. E por enquanto, eu só te mostrei duplo grau de jurisdição feito em sede de remédios. Não sei se você lembra que quando, conversando com a Marlene, eu falei que a Constituição nos mostra os 4 casos excepcionais de duplo grau em processos que começaram pelo menos na segunda instância. E por enquanto só te mostrei 2 dos 4 casos. 2, Arthur? Sim, eu te mostrei ROC indo para o STF, ROC indo para o STJ, quando em se tratando de remédios. Mas faltam outros 2 momentos para fechar o time, tá? Só que esse momento também é um tanto quanto delicado, porque, perceba, é justamente... Posso apagar aqui, gente? É justamente o momento em que eu vou te dizer da existência de uma chamada exceção de supressão de instância. Exceção de supressão de instância. O nome é esquisito, né? Exceção de supressão de instância. Cara, mas engraçado, eu tô falando coisas aqui por implicitude durante toda a aula. Eu não sei se tu percebeu, Andrei, que no momento, de novo, uma pergunta que o Márcio fez, eu tomei o cuidado de retomar minha resposta, de refazer minha resposta, falar assim para ele, ó. Em regra geral, processos que começam na primeira instância, eu obrigatoriamente tenho que recorrer na segunda. Eu tinha falado assim, ó, começou na primeira, tem que ir para a segunda, eu não posso ir para a segunda. Aí eu melhorei minha resposta, ó, em regra, porque toda regra tem a sua, e aí aparece esse cara aqui, ó. Posso agora, gente? O nome desse cara aqui, ó, exceção de supressão de instância.
exceção de supressão de instância. Eu vou te contar duas exceções de supressão de instância. Primeira exceção de supressão de instância. E de novo, hein? A gente ainda está falando de duplo grau. Duplo grau, reexame de mérito. Duplo grau, reexame de mérito. Esse primeiro exemplo aqui vai ser a utilização do ROC no STJ. Mas eu tenho a obrigação de tentar te explicar o porquê desse nome, exceção de supressão de instância. Me ajuda aqui. Quantas instâncias nós temos? Primeira, segunda e superior. Não é isso? 3. Me ajuda aqui, hein, gente. Se o meu processo começa na primeira instância e eu faço duplo grau na segunda, eu estou suprimindo a instância? O que significa suprimir? Suprimir é tirar. Tipo, é fingir que ela não existe. Ou melhor, pular degrau. Se o meu processo começou na primeira instância, gente, e eu faço duplo grau na segunda, eu estou suprimindo a instância? Então não é o exemplo aqui. Vou mudar. Se o meu processo começou na segunda instância, começou aqui, e eu faço duplo grau na superior, eu estou suprimindo a instância? Também não. Concordam? Se o meu processo começou na primeira instância e eu faço duplo grau na superior, eu estou suprimindo a instância. Ou seja, eu fingi que não existe a... Você tem 2 momentos onde isso acontece. Por isso chamar de supressão de instância. O primeiro momento é um processo bem diferente, mas bem diferente. Ele traz partes diferentes, tá? Olha só para você ter ideia as partes desse processo. Eu estou falando de um estado estrangeiro, ou seja, outro país, ou um organismo internacional. Tu me dê exemplo. Uma Unesco da vida, uma Unicef da vida, isso é parte do processo, versus um município brasileiro ou uma pessoa residente ou domiciliada no Brasil. Você já percebeu que é um litígio diferente, um processo diferente, que traz partes diferentes. Anota aí para eu poder te contar uma história, te inventar uma história aqui. Vocês lembram que no início da aula, um dos exemplos que eu apresentei, as histórias malucas inventadas, foi da, esqueci teu nome, da Silvana, que é da dinastia norueguesa, lembra disso? E aí eu vou falar mais agora, né? A Silvana tem várias propriedades espalhadas não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, cara. E não é propriedadezinha de casa, não. São edifícios enormes, tá? E um dos edifícios que a Silvana tem está localizado lá na Cinelândia, lá no centro do Rio. E ele é locado pela embaixada húngara já há muito tempo. A embaixada usa esse edifício para exercer as suas atividades diplomáticas. Só que a Silvana agora tomou conhecimento que o nome dela parou na dívida ativa da União, da dívida ativa do município do Rio. E aí ela foi ver o que era a IPTU, que o teu inquilino não paga. Quem é o inquilino? A Hungria, o governo da Hungria. Tô sendo claro, gente? Ótimo. Aí, Silvana, depois você ainda toma conhecimento que eles começaram a te dar calote, uma confusão, teu prédio está todo arrebentado, tu quer despejar essa galera de lá. Mas preste atenção, gente. Ela é uma pessoa residente no... e vai ajuizar uma ação contra um... Criei o exemplo. Pela lógica, gente, olha a parte, galera, pela lógica, se eu estou falando de um estado estrangeiro, outro país, esse processo tramita na justiça estadual ou na justiça federal?
Então o processo começa na primeira instância, nas mãos de um juiz federal. E esse juiz federal fará o primeiro exame de mérito, não é isso, gente? Mas, Sil, vamos imaginar que na primeira instância você não conseguiu êxito. O juiz julgou teu pleito improcedente. Silvana tem que aceitar ou ela pode recorrer? Se fosse a regra, ela teria que recorrer à segunda. E acima de um juiz federal a gente tem o TRF. Mas eu tô falando de regra do duplo grau ou tô falando de exceção? E a exceção é suprimir uma. Então você vai fingir não existir a segunda instância. Você não vai passar pela segunda instância. Você vem direto para a instância superior, STJ, para fazer o segundo exame de mérito. Gente, me ajuda aí. Se é exame de mérito que ela quer fazer no STJ, segundo exame, ela vai usar o recurso especial ou o recurso ordinário? Ordinário, porque se fosse especial não seria segundo exame. Se fosse especial seria controle de... Mas aqui eu não estou fazendo controle de legalidade, eu estou fazendo duplo grau de jurisdição. Se é duplo grau de jurisdição, o recurso a ser usado é o recurso ordinário. Cara, me ajuda aí, eu preciso ver se isso realmente está escrito na Constituição. Alguém consegue localizar muito rapidamente, porque a nossa hora está voando. Artigo 109. Artigo 109. O que o 109 conta? Caput. Aos juízes federais compete processar e julgar. Juiz federal. Inciso 2º. Primeiro exame, porque é juiz federal. Tá aí o duplo grau. O duplo grau, me ajuda aí. Vamos lá no artigo 105. Caput. STJ, localize o inciso 2º. RO é duplo grau. E a letra B? Não, desculpa, a letra C. As causas que forem parte do Estado estrangeiro ou organismo internacional, do lado e de outro município ou pessoa residente ou domiciliada no país. É isso. Então entendi que aqui nós teremos um pulo do gato. Aqui nós não passaremos pelo TRF. Nós iremos suprimir a segunda instância. E é algo excepcional. Bora lá. Remédio no STJ. Primeira. Remédio no STF. Segunda. E esse caso de supressão de... Terceira. Quantas eu falei que eram? Só falta uma. Tira a tua foto. Aqui é duplo grau. Então teu recurso vai subir. Vai subir. Ele obrigatoriamente tem que subir, porque é duplo grau. É um recurso de fundamentação. O máximo que você tem que respeitar aqui é tempestividade e preparo. Tá? A quarta possibilidade de duplo grau aqui, também vai ser mais uma exceção de supressão de instância. Tá? Só que agora o nosso ROC não vai para o STJ. Posso começar a mexer aqui, gente? Que faz o primeiro exame. Nesse caso aqui. É assim, pela lógica, né? Como é um outro país, aí você nem pensa em justiça estadual. Já é direto à justiça federal. Tá? Mas realmente decore isso aqui. E nos dois casos de supressão de instância, a brincadeira vai começar na justiça federal. Inclusive esse que eu vou te contar agora, que é a segunda exceção de supressão de instância. A segunda exceção de supressão de instância. Só que agora o ROC vai para o STF. E o processo também é diferente. Aqui a gente está falando de crime político. Crime político. E, gente, tudo que a gente tem acompanhado na televisão, esses casos oriundos do 8 de janeiro,
é o que demonstra a ideia de crime político. É o que demonstra a ideia de crime. Ah, mas está sendo julgado no Supremo. Sim, porque o Supremo se posicionou com uma orientação jurisprudencial do Supremo, que a gente vai conversar ainda, e eu vou pedir muita tranquilidade para a gente não se incomodar com nada que vai ser dito aqui, porque eu nunca vou mostrar minha opinião política, eu só vou te mostrar aquilo que você tem que marcar na tua prova. Ah, mas eu não concordo com o Supremo. Foda-se, no dia da prova tu concorda. Terminou a prova e tu bebe, briga, xinga o Alexandre, xinga quem você quiser. Mas no dia da tua prova tu tem que concordar. Mas a ideia é, se não fosse o STF julgando essa galera, em decorrência de uma orientação dada pelo próprio Supremo, certamente eles seriam julgados na primeira e na Justiça Federal. Porque compete a juízes federais, primeiro grau de jurisdição, fazer o primeiro exame de mérito em se tratando de crime político. Você quer ver? Vai lá no 109 novamente. Inciso 4º. 109, inciso 4º. Esse inciso 4º ele é enorme. Mas a única coisa que eu preciso dele é o primeiro crime citado aí. Pronto. Já foi. Os crimes políticos. O resto, que está nesse inciso 4º, o duplo grau é feito na segunda instância mesmo. Mas quando tu fala de crime, é diferente. Ah, o camarada praticou crime político, motivação política, a pretensão era atingir o seio, o núcleo essencial do Estado Democrático de Direito. Assim foi configurado a ideia do crime. Juiz federal, primeira instância. Imaginemos eu fui condenado. Posso recorrer, gente? Porque todo processo que começa na primeira... Me garante ou não um duplo grau? Me garante duplo grau. Mas se fosse a regra, gente, o meu recurso seria pro segundo grau, pro TRF. Se fosse a regra. Mas eu não estou falando de regra, de recorrer ao órgão imediatamente acima. Eu estou te mostrando mais uma exceção de... Então, inevitavelmente, eu vou ter que fingir a segunda instância aqui não existir. Só que agora, Bianca, o pulo do gato é maior. Porque esse ROC, ele tem endereço no... Eu não vou passar pelo STJ. Eu vou direto para o STF. Eu vou recorrer ao STF. Me ajuda aí, gente, para fazer controle de constitucionalidade ou duplo grau? Se é duplo grau, é ROC ou REST? Então apago isso aqui e já coloco ao lado do Supremo. E nesse momento ele faz o segundo exame de mérito por intermédio da interposição do ROC. E aí eu vou precisar da ajuda da minha colega ali. Artigo 102. Vamos dar um pulo lá? Caput do 102. Inciso 2º. Duplo grau. Letra B. Pronto. Marlene, guardar isso. A gente chega nesse momento da aula guardando isso. Todo processo que começa na primeira... Tenho ou não tenho direito de recorrer? O duplo grau é um direito que eu tenho. Mas nem todo processo começa na primeira... Existem várias outras ações que já vão começar pelo menos na... E quando o meu processo começa pelo menos na segunda instância, o duplo grau é um direito ou uma exceção? E a Constituição prevê quantas circunstâncias? 4. Posso recorrer quando é remédio? Sim, tanto no STF quanto no ST. E se é remédio, lembro do órgão imediatamente abaixo. Bora. STJ, quantos tribunais estão abaixo? Então vou lembrar de 2 remédios, não é isso? Quais são os remédios? Quando as decisões forem... Mas quando eu recorro no STF, remédio, quantos tribunais estão abaixo do STF? 4. Aí eu vou lembrar de 4 remédios, que é o habeas mandado de segurança, habeas data. Quando forem decisões denegatórias. Além de remédios, já foram 2 circunstâncias. Eu tenho 2 exceções de supressão de instância. Estado estrangeiro, organismo internacional, contra pessoa ou município. A brincadeira começa na primeira instância. Finjo não existir e vou pro... Mas se o meu examinador contar crime político, a brincadeira começa na primeira instância. Finjo não existir Vou para a instância superior, mas não vou pro STJ, vou pro... Aí teve um aluno que um dia desse
desse virou para mim e falou o seguinte: Arthur, então nesse caso aqui a supressão é maior, né? A gente está suprimindo duas instâncias. Eu falei para ele que ele estava certo ou falei para ele que ele estava errado? Falei para ele que ele estava errado, porque eu só suprimi a segunda, porque tanto o STJ quanto o STF estão na mesma instância. Eu só estou suprimindo a segunda. Pega teu material, faz duas questões. Só duas. Quero que você faça a questão 6 e a 7. 6 e 7. E é assim que essa tua banca te conta essas histórias. 6 e 7. Galera, eu vou com vocês, hein? Vamos na 6. João, após regular processo judicial, foi condenado pela prática de crime político pelo órgão constitucional que tem competência originária para conhecer a ação. Aí tu já tá fazendo a questão, tu já tá fazendo teus grifos, né? Se ele foi condenado pelo órgão de competência originária, ele foi condenado por um juiz federal, ok. Aí ele continua aqui, ó. E resignado com a sua condenação, decidiu interpor recurso de fundamentação livre, ou seja, que é para fazer duplo grau, a ser julgado pelo tribunal competente. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a condenação de João resultou de decisão proferida por juiz federal. Então não vou ler letra D, nem vou ler letra E. A letra A me diz juiz federal, um recurso para o TRF. Se fosse a regra, seria isso, concordam, gente? E o que deve ter de gente marcado letra A aí, pelo amor de Deus, porque pensou na regra, mas não é regra. Letra B, seria o juiz federal, sendo que o recurso será julgado pelo STF. Meu gabarito. Porque o STF não julga só recurso de fundamentação vinculada, também julga recurso de fundamentação livre. Vou para 7. Crime político. Esse caso em especial. Mas, 7. A organização internacional, a Alfa, ingressou com ação judicial em face de um organismo internacional e município, ok, argumentando que esse ente federativo teria descumprido os termos de ajuste que celebraram, cujo objeto era o apoio a ser concedido por Alfa na implementação de uma política pública desenvolvida por Delta. Cara, a FGV conta uma porrada de coisas, mas o que já bastou foi ter visto que é município e organismo internacional. A sentença proferida em primeira instância foi desfavorável a Delta, que decidiu interpor recurso ordinário para que a causa fosse reapreciada por um tribunal. A questão foi ridícula, porque já te falou qual é o recurso. Quem julga esse recurso? STJ. Poderia ter sido muito mais difícil. Pois é, porque pode ser que o teu examinador te apresente uma pessoa, pode ser que te apresente um município, e mais, é uma pergunta que já me fizeram: pessoa física ou jurídica? Gente, tanto faz. Cara, eu duvido que você nunca pensou isso aqui. Quando começa aquele negócio de criança esperança, né? Uma vez na vida tu já pensou: será que a Rede Globo passa esse dinheiro para o Unicef mesmo? Tu não já pensou essa porra? Aí vamos imaginar que a Rede Globo não tenha repassado dinheiro para a Unicef. A Unicef vai processar a Rede Globo. É uma pessoa? É uma pessoa. Pessoa, mas é pessoa. Então o processo começa na primeira justiça, duplo grau no STJ, porque é pessoa em um organismo internacional. Pessoa física, jurídica, município. Eu não vou ter tempo de falar uma coisa que eu queria muito hoje, mas eu queria pelo menos pedir para que você faça 12, que é de 2025, inclusive. Só para verificar se alguma coisa que eu contei lá no início da aula, tu ainda tá lembrando. Vai lá na 12. Bora lá, gente. João, segurado do regime geral de previdência social, ajuizou a ação de revisão de benefício em face da autarquia federal responsável pela gestão do referido regime perante vara única da Justiça Estadual da comarca formada pelo município Alfa, em cujo território está domiciliado. Na situação descrita, é correto afirmar que o juiz estadual, em relação ao processo e julgamento da causa, é competente ou incompetente, gente?
porque a gente está falando de uma causa de natureza previdenciária. Mas se fosse outra causa, ele seria competente? Não, ótimo. E aí eu já entendi que ele é competente. Letra B, exigindo-se apenas que a comarca não seja sede de vara federal. Letra C, competente caso a comarca não seja sede de vara federal e a lei autorize a sua atuação. É letra C o gabarito. Letra C. Porque você pode até lançar aí, ó, o artigo 109, parágrafos 3º e 4º, que a Mariana leu, diz que tem que ter autorização por lei para que isso aconteça. 109, parágrafos 3º e 4º. Os parágrafos que nós citamos no início da aula, tá? Tá, eu vou parar por aqui hoje, mas já valeu a beça. Próximo encontro a gente... Tragam essa folhinha, porque ainda tenho mais alguns detalhes para comentar daqui, tá? Valeu, gente!